Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tô bem, e você? Tudo jóia. Então tá ótimo. Esperar um pouquinho a live anunciar, o pessoal entrar, e aí a gente toca. Opa, firmes e fortes. Falar sobre um tema muito importante, né? Porque eu falei de suma importância, a pessoa pegou no meu pé. Gente, mas é porque é uma palavra rebuscada, né? Gente. A hora que eu ouvi a primeira palavra assim que chamou a atenção foi suma. Falei, nossa. Ai, engraçado. Bom, vamos lá. Pessoal, vou pedir para vocês irem comentando, falando aí se o áudio tá bom, se tá legal, enfim, de onde que vocês são, o nome de vocês também. Fala aí, gente, a gente gosta de ver. Olha só, Ah, a gente tá. Suzana. É isso que eu ia comentar. O pessoal tá acompanhando a gente, hein? Porque elas estavam Você na live viu? passada. Exatamente. Vamos que vamos. Bora lá. Boa noite, viu, meninas? Boa noite, gente. Legal. Então, vamos lá, acho que dá pra gente ir começando, né? Opa, bora lá. Bom, pessoal, então hoje, na verdade, a live é um pouquinho diferente, né? Mais voltada aí para as pessoas mesmo e não só para a questão profissional, né? Vida pessoal, vida profissional, enfim, a gente vai conseguir mesclar aí um pouquinho. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe uma pessoa bem bacana assim, na área, né? Eu pedi para o Leandro apresentar. Bom, a gente trouxe o Paulo para contar um pouquinho da gente sobre o assunto, né? Trazer algumas dicas, algumas técnicas, algumas ferramentas. E é isso, gente. Eu conversei um pouquinho com ele antes aqui, já gostei da vibe. Eu acredito que vocês vão gostar também, tá? Boa noite. Olá, boa noite. Paulo, Boa boa noite, noite. Vitor, Leandro. Tudo bem com vocês? Tudo já e você? Tudo ótimo. É uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui. Estou debutando aqui no LinkedIn, tá? Minha primeira transmissão ao vivo no LinkedIn, então é um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um assunto que eu adoro particularmente, trazendo aí conteúdo para a audiência de vocês. Eu espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem produtivo e que todo mundo goste, viu? Muito bom. Chegou chegando, né? Opa! Sempre, né? Sempre. É assim que funciona. Eu acho que é a nossa marca, né, Leandro? As pessoas chegam chegando. Chegou chegando. Legal. Bom, Paulo, eu pedi para você se apresentar um pouquinho, contar aí, né, da sua trajetória, da sua carreira, com o que você trabalha, como que é um pouquinho aí do seu dia a dia também, enfim. Legal, muito bom. Bom, pessoal, eu tenho uma história de vida e profissional bastante cheia de altos e baixos. Mas, me apresentando diretamente, eu sou Paulo Teixeira. Hoje eu sou gestor de tecnologia da informação num grande grupo têxtil aqui de São Paulo, mas também trabalhando e atuando na área de mentoria, na área de coaching, compartilhando um pouco do meu conhecimento aí. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu tenho 36 anos de carreira. Eu comecei em 1985. Tem algumas pessoas que falam, não é possível, mas é verdade. Eu passei por várias crises, crises econômicas, várias crises no mercado de trabalho, eu passei por várias funções, vários cargos na minha trajetória, e hoje eu procuro transmitir um pouco desse conhecimento, dessa experiência para as gerações que estão chegando no mercado. A gente sabe que o mercado de trabalho, a cada ano que passa, é mais exigente, é mais seletivo, é mais complicado, né, mais complexo, vamos assim dizer. Até desafiador é um termo que eu gosto muito. Então eu tomei isso como uma minha missão,
muitas coisas que eu já passei, eu posso contribuir para que as pessoas não passem pelos mesmos desafios ou pelos mesmos problemas. Então, essa é a minha ideia. A ideia do estrategista foi exatamente pensando nisso. Poxa, o que eu posso falar, o que eu posso chamar a atenção do público? Poxa, estrategista é uma palavra que remete a planejamento, remete aí a organização, a gestão do tempo, enfim, todos nós precisamos de estratégia. E eu acredito que é sobre isso que a gente vai poder falar bastante aqui hoje. Bacana. Oi, acho que eu não estou ouvindo. Opa, estou aqui. Agora sim. Na verdade, eu acho que eu me confundi. Tá vendo? Trabalhar com 2 telas dá nisso. A pessoa não é acostumada. Surgiu um meme. De novo, outro. Legal. Bacana. E como que você entrou, né, Paulo, nessa parte de mentoria, de desenvolvimento? Como que você pode trazer e desenvolver isso um pouco, tanto para você quanto para as outras pessoas? Legal. Bastante interessante isso daí. Eu vou dizer que eu não vou dizer que eu caí de paraquedas, mas depois eu trabalho essa empresa que eu trabalho hoje, eu já estou aí há 31 anos. Então é uma carreira, eu sou um profissional de carreira. Eu passei por uma crise de identidade aí há 10 anos atrás, que era aquela coisa, poxa, hoje você ouve as pessoas falando, um profissional com 5 anos na mesma empresa já é um profissional obsoleto, já é um profissional encostado, e eu tive uma crise, eu falei, caramba, gente, será que eu sou esse? Será que eu sou esse cara que perdeu o bonde da história, não me atualizei, não busquei novas competências? Mas aí depois eu fiz um processo de coaching, eu tive um coach para mim, e eu entendi que, poxa, é super normal, inclusive num país como o nosso, onde você tem muitas incertezas, você conseguir ficar durante tantos anos e crescendo, né, passando por várias funções na mesma empresa, é algo que sim tem o seu valor, tem seu glamour, vamos assim dizer, é até meio romantizado. Mas, a questão de 3 anos atrás, aproximadamente, eu tive um desafio dentro da empresa, que é o desafio de eu, gestor, lidando aí com uma equipe de tecnologia, uma equipe de aproximadamente 15, 20 pessoas, na época 21 pessoas, então eu lidando com essa equipe, eu sendo o cara à frente das estratégias, à frente do desenvolvimento dessas pessoas, um belo dia eu cheguei para trabalhar e o meu gestor, meu diretor, me chamou e falou assim, poxa, olha, tem uma pessoa que vai ficar aqui com você e ele vai trabalhar lado a lado com você. Só que era uma pessoa na mesma função que eu, no mesmo cargo. Ou seja, de um dia para o outro, eu ganhei um chefe. Eu falei, poxa, peraí, tá errado, tem alguma coisa errada. Como que vão ser 2 pessoas na mesma função, na mesma organização e não caiu bem aquilo para mim. Então, ali eu passei por um momento bem, bem delicado. Acho que foi o momento mais delicado da minha carreira, porque eu falei, poxa, e agora? O que eu faço? Eu continuo aqui vivendo essa situação, eu aceito isso, até que ponto eu posso me colocar aqui na frente da situação, ou eu saio e largo tudo para trás, deixo todos esses anos de carreira para trás e começo do zero. Então eu passei, isso acho que aqui é o primeiro aprendizado que eu gostaria de compartilhar. Em qualquer empresa, em qualquer carreira que você tenha, é importante você, primeiro, se conhecer muito bem. Saber qual é o teu potencial. Ninguém tem o direito de colocar você numa posição inferior a que você é realmente. Mas principalmente você, conhecendo o seu potencial, conhecendo a sua capacidade, você é a primeira pessoa que tem que olhar e falar, poxa, peraí, eu sou muito mais que isso. Acho que esse é o primeiro ponto, que é para você entrar no eixo. Mas você vai viver um luto. Porque esse é um momento de luto também, porque afinal de contas eu olhei para minha equipe, todo mundo olhando para mim com aquela cara tipo, poxa, coitado do Paulo, e é difícil você olhar as pessoas te olhando por baixo assim, falando, ixi, fracassou, caiu, tombou, puxaram o tapete dele. Então esse foi o grande momento, que foi o momento que eu entrei numa quase depressão. E aí nesse momento eu falei, poxa, o que eu posso fazer? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, de me atualizar. Eu falei, deixa eu procurar algum curso, algum conhecimento, algum livro que eu possa
usufruir aí nesse período. Eu peguei um livro, comecei a ler, e é um livro que eu chamo ele a base do meu momento atual, chama O Poder da Ação. Vou até compartilhar aqui o nome com seus ouvintes, aí, com a sua audiência, para que vocês possam ler esse livro, é muito bom, O Poder da Ação. Ele vai trazer ali todas essas fases. A primeira fase é o luto, realmente. Poxa, peraí, vive o luto, se permite ver que você falhou, que a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, porque você não olhou o ambiente ao seu redor, não olhou o que estava acontecendo, então você falhou. Eu era bastante arrogante, eu era bastante prepotente em alguns momentos, poxa, sempre conversei com todo mundo, mas eu nunca dei atenção para as pessoas que elas mereciam. E com o tempo eu fui perdendo o timing e perdi esse bonde. Então, peguei esse livro, comecei a ler e comecei a me interessar pelo assunto. E a minha esposa, casado já há 10 anos, tenho 2 filhos, e a minha esposa pegou e falou: Paulo, você leva jeito para dar aula, você leva jeito para falar com as pessoas, por que você não pensa em sair para dar aula? Se isso vai te fazer mais feliz, se isso vai tirar você dessa situação, porque eu quero você aqui dentro de casa com saúde. É melhor você com saúde, mesmo que não tenha uma colocação, do que você viver esse estresse aí, daqui a pouco acontecer alguma coisa com você e você partir, né? Bater bota. Aí eu falei, poxa, pode ser, vou estudar um pouco. E comecei a fazer cursos na área de desenvolvimento pessoal, de coaching, de comportamento. E falei, poxa, gostei disso. Acho que eu posso fazer as duas coisas em paralelo. E foi assim que eu entrei. E aí eu fiz uma especialização, eu fiz mais de 700 horas de treinamento nesses últimos 3 anos, e aí eu comecei a criar uma linha. Então hoje o meu foco é business mesmo, é trazer conteúdo para executivo, para líderes, para gestores, para o pessoal, os profissionais que vivem de alguma forma alguma mudança. E para fechar o meu raciocínio, gente, eu falo bastante, tá? Se de repente eu estiver falando muito aí, vocês falam, para de falar, hein, amigo? Pode seguir, pode seguir. Pode falar, à vontade. Legal. E para fechar o meu raciocínio, eu entendi a questão de 1 ano e meio, 2, que todas as pessoas, todo profissional, não importa se ele tem 30 anos de empresa ou se ele tem 2, 3 anos, todos vão passar por uma crise. O que vai mudar é que, poxa, um cara com 30 anos de casa, a crise para ele pode ter um maior impacto do que uma pessoa com 3, 4, 5 anos. Mas todo profissional vai passar por uma transição. E aí eu falei, poxa, peraí, eu posso contribuir. Por quê? Porque literalmente eu fui ao fundo e eu fui voltando, eu ganhei fôlego, eu segurei a respiração e fui subindo e consegui colocar a cabeça fora. E quando eu saí ali, que eu respirei, eu vi que eu podia nadar também. E quando eu comecei a nadar, eu vi que eu podia nadar muito melhor do que muita gente que estava ali naquele momento. Tanto que eu digo para você, eu consegui dar a volta por cima de um profissional que ficou, posso dizer assim, na geladeira. Hoje eu voltei a liderar projetos, voltei a liderar a equipe, voltei a ser um influenciador, voltei a ser um mentor, inclusive para as pessoas que trabalham na mesma empresa. Então, olha que experiência. Eu passei por esse lado e hoje eu consigo contribuir com outras pessoas que talvez vão passar pela mesma situação e não vão ter a maturidade, não vão ter a condição naquele momento de sobreviver a isso. Então, essa é a minha, resumidamente, é a minha história aí com relação ao desenvolvimento pessoal, mentorias. Caraca, que história, né? Mas, olha, né, assim, só de ouvir eu já imagino que não tenha sido fácil realmente, né? E principalmente porque realmente, muitas vezes, essa percepção que o outro tem, né? Não, poxa, eu cresci, eu me desenvolvi, eu tô aqui há tanto tempo, e aí calha do dia para a noite de entrar uma pessoa igual eu, né? E aí é realmente isso que você trouxe. Tudo que eu fui galgando, a pessoa já está aqui do dia para a noite, né? Uhum. E aí, assim, o que eu queria chegar também? Em qual momento que você viu realmente que você precisava se levantar de novo? E como que você fez para isso, né? Quais foram ali os meios, as ações que você usou?
E tinha uma segunda pergunta que eu esqueci, mas eu faço ela depois. Posso responder a primeira? Posso responder a primeira, Com então? certeza. Então, gente, olha, é assim, toda mudança ela tem que ter um gatilho. E o meu gatilho, eu me lembro muito bem, a minha esposa trabalhava na mesma empresa que eu. Ela trabalhava na área comercial, uma empresa de tecido, imagina, uma empresa de tecido, uma mulher trabalhando na empresa de tecido. Então, ela naquele momento, não tinha um certo dia, né? A gente saindo e ela conversando no telefone, falando com a chefe dela. Não, chefe, olha, e aquela coisa, a estampa tal, não sei o quê. E a única coisa que eu queria naquele momento era sair de lá sem falar nada da empresa, mas a gente entrou no carro e ela veio falando, o tempo todo falando a mesma coisa. E aí chegou um ponto que eu falei assim: será que se eu bater o carro, ela para de falar? Ela cala a boca? Olha o pensamento. Aí eu falei, poxa, chegamos em casa, aí eu falei, não tá certo, né? Isso é um pensamento depressivo, já é uma pré-depressão. E se eu continuar dessa mesma forma, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então ali foi um momento, foi a coisa mais, foi disruptivo, que eu falei, poxa, peraí, ou eu preservo a minha família e cuido do que eu tenho, ou então eu vou perder tudo, não só o que eu perdi em termos profissionais, mas eu vou perder também outras coisas. Então ali foi o grande divisor de águas para eu poder fazer essa virada. E como eu já estava lendo, né, então eu sempre usei a leitura no final do dia para esquecer os problemas durante o dia, né? E eu lembro que em uma das leituras, algum dos sites que eu pesquisava na época, eu li uma metáfora que eu achei assim, que falei, puxa, é aqui, parece que é Deus falando com você, parece que é algo superior, o universo falando com você, né? Se algumas pessoas não tiverem uma religião, acho que falar de universo é melhor, o universo conspira. E a metáfora era a seguinte, em um ambiente, uma casa, existem dois aparelhos que eles servem ao mesmo propósito, ou um propósito parecido. Um é o termômetro e o outro é o termostato. Qual a diferença entre o termômetro e o termostato? O termômetro, ele só mede, ele não toma ação nenhuma, ele fica ali escravo da circunstância. E o termostato, ele tem ação, você pode ir lá e regular, você pode aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, ele tem uma ação perante o ambiente. Eu falei, caramba, quem eu sou? O termômetro ou o termostato? Porque se eu for o termômetro, eu vou aceitar tudo que está acontecendo calado e vai ser isso. Agora, se eu for o termostato, eu tenho a capacidade de ir lá e mudar o ambiente. Eu posso mudar quem eu sou e, mudando quem eu sou, consigo mudar o meu ambiente também. Então, esses dois eventos aconteceram simultaneamente e me serviram assim para abrir minha mente. Aí daí para frente foi só crescimento, foi subindo, buscando liberar os pensamentos negativos, buscando me colocar no lugar do outro. Acho que essa é outra coisa. Aí quando a gente fala de inteligência emocional, né, que hoje está muito em voga, falar, olha, inteligência emocional. Então, eu olhei, o que eu tenho de inteligência emocional que eu posso aproveitar? E eu descobri que eu tinha muita inteligência emocional, porque, poxa, peraí, eu tô aqui sentado, escutando um monte de gente falando um monte de coisa a meu respeito, coisas boas, coisas ruins, coisas negativas. Tô vendo a minha equipe se divertindo sem falar comigo e eu tô aqui. Eu tô aqui tratando todo mundo com educação, eu tô tentando me colocar no lugar do outro, eu tô raciocinando antes de falar, eu tô respirando e eu fui ganhando tanta bagagem que eu falei, poxa, eu nasci para isso. Eu nasci exatamente para ajudar a desenvolver pessoas, para trazer esse pensamento mais pautado, mais tranquilo para outras pessoas. Então foi um grande aprendizado. Foi a mudança da minha vida. Uau, que legal. Eu acho, sabe que eu tava escutando a tua fala assim, eu acho bem bacana, né? Porque a gente percebe que o termo coaching, ele banalizou nos últimos anos, mas é uma baita ferramenta, assim, se bem aplicada, né? E aí, se a gente pegar e juntar as ferramentas de coaching com a tua vivência que você tem, facilita muito, assim, né? Que é um dos objetivos aí que você tem, né? Então, eu acho muito bacana, né? As pessoas ouvirem isso e para entender também que, como eu falei, o coaching ele acaba sendo uma baita ferramenta, se bem utilizada e aí aliado com o que você já tem de vivência, cara, se torna incrível, assim. Então, só queria fazer esse paralelo. Legal. Posso fazer um contraponto? Vocês me permitem? Claro.
Claro. Então eu vou fazer um contraponto. E assim, sendo bem honesto, eu entendo que hoje ninguém precisa de coaching. As pessoas, o termo coaching ficou tão banalizado, por quê? Porque trouxeram coaching como se fosse uma bala de prata. Ó, faz coaching que você vai mudar a sua vida. Só que acontece o seguinte, as pessoas, elas não querem, e a maior parte, tá? É lógico que existem exceções, não tô generalizando aqui, tá? Mas as pessoas, elas não querem coaching. As pessoas querem resolver um problema. Então, quando você fala de coaching, dá a impressão assim, o coaching vai mudar a sua vida. Mas como é que você vai mudar a vida se você nem sabe o que você quer? Hoje se fala tanto de... E assim, é a mesma coisa, coaching e propósito. São as duas palavras que eu ouço muito. Poxa, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Só que as pessoas... O que é propósito? São poucas as pessoas que falam, o meu propósito é esse, ou é aquele. As pessoas não conseguem ligar. Então, eu cheguei à conclusão, tanto que hoje eu me coloco mais como um mentor, eu me coloco mais como um mentor profissional, vamos colocar mentor, que acho que cai bem aqui, no sentido de orientar em demandas específicas. Poxa, peraí, Paulo, eu quero saber, eu tenho algumas ferramentas, até como o Leandro falou, eu tenho uma ferramenta que eu uso bastante, que é uma avaliação de eficácia no trabalho. O termo da ferramenta é avaliação de eficácia no trabalho. E é aquilo, vem cá, preenche aqui. Se você mesmo vai colocar ali quais são as suas observações a respeito dos itens ou dos termos, e no final a gente resolve um problema. Qual é o problema? Poxa, Paulo, eu quero ser mais eficaz no meu trabalho. Paulo, eu quero ganhar um aumento. Eu não quero resolver a minha vida nesse momento. Eu quero só ganhar 10% de aumento. E aí você faz um trabalho pontual e depois você termina assim. Poxa, o que você achou da sua avaliação? Então, eu achei isso, aqui podia ser assim, aqui podia ser assado. E aí eu entro com a minha experiência. Falo, olha, alguém na sua posição, sabendo como eu já passei, eu segui esse e esse caminho. Faz sentido para você? E a pessoa fala, poxa, faz. Então, é algo diferente do coach, porque o coach, no sentido literal, se você pegar lá na época de Sócrates, né, a tal da maiêutica socrática, o que é o coaching? É você fazer perguntas para que a pessoa chegue à resposta. Só que, às vezes, a pessoa não quer responder. A pessoa quer a resposta pronta. A maior parte das pessoas hoje em dia, elas querem as respostas prontas. Elas querem chegar e falar assim, não é? Me dá solução para esse problema. Você pega aí, como é que eu ganho mais dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro rápido? Como é que eu trabalho menos? Então, a mentoria, aliada à experiência profissional, ela me traz essa vantagem de chegar e falar assim, vamos trabalhar esse ponto. Tanto que eu faço a pergunta que eu faço sempre às pessoas o que está te incomodando agora? Agora o que me incomoda é isso. Faz sentido, então, a gente trabalhar nisso? E depois, quando a pessoa for ganhando a experiência, quando ela for entendendo que ela é capaz, porque assim, todos nós somos capazes de atuar em algum ponto, em algum problema da nossa vida. O meu trabalho é conversar com você de uma forma que você, através de pequenas mudanças de hábito, você perceba que, poxa, peraí, eu posso fazer isso sozinho. Eu posso fazer isso sozinho, porque eu já passei por essa situação. Quer um exemplo? Pega um momento da sua vida, e aí acho que serve também como um segundo ponto aí, espero que todo mundo esteja com papel e caneta aí para anotar bastante coisa, viu, pessoal? Mas pega um momento da sua vida onde você conquistou alguma coisa que você queria, não importa o quê. Olha, eu conquistei um presente que eu queria, eu fiz uma viagem que eu queria. Volta lá naquele momento, naquele tempo, e pega quais foram os sentimentos que você teve quando você conquistou aquilo. Poxa, eu comprei um carro. Como é que você estava naquele momento? E você vai falar, poxa, eu estava alegre, eu me sentia realmente poderoso ou poderosa, eu estava no ápice da minha potência em todos os sentidos. Então, o que você faz? Busca aquele sentimento, traz ele para você agora e aplica essas sensações, esses sentimentos para algo que você quer agora. E você vai ver invariavelmente que as coisas vão acontecer da mesma forma. Você vai conquistar a tua promoção, você vai conquistar o teu emprego novo, você vai conquistar um bem ou alguma coisa que você queira, você vai realizar. Então,
E aí você pode trazer isso para várias coisas. Tem algumas pessoas que falam de física quântica, tem algumas pessoas que falam de fé, o poder do pensamento positivo, mas na verdade, tudo isso já está dentro de você. Qualquer situação positiva que você viveu, se você conseguir fechar os olhos e lembrar as sensações, os sentimentos que você teve naquela época, você consegue reproduzir agora. E quando você reproduz, você consegue atingir coisas melhores e até maiores do que aquela que você conseguiu lá atrás. Então, é mais ou menos assim que funciona, é um pouquinho de PNL aí ligado à mentoria e coaching. Muito, muito top. Acho que não tem outra palavra, né? É bacana. E, assim, você trouxe bastante insight, bastante ponto que eu acho legal, principalmente porque, assim, são coisas que a gente, muitas vezes, a gente sabe, né, mas a gente tem aquele receio de precisar ouvir do outro, né? Também tem isso, porque por mais que a gente saiba a nossa vontade, a nossa necessidade naquele momento, não sei o que é que acontece, né? Que muitas vezes o outro falando para nós tem um peso muito maior. E aí você trouxe um outro lado também que eu acho sensacional e que quando eu entrei na área de treinamento, já me colocaram como sendo algo negativo, e eu vejo um negócio tão fantástico, que é você trazer exemplos seus, a sua vivência, né? Eu acho que quando a gente entra num ponto desse, onde o Paulo fala para mim, olha, Vitor, eu enfrentei uma situação XY que é parecida com o que você está vivendo, né, te dando aí sugestões de caminho XPTO, acho que pode ter um resultado mais assertivo. Cara, isso é fantástico, porque é uma experiência, uma vivência sua, né? E aí linka e une muito mais a parte do desenvolvimento que tem relação com a mentoria. Achei muito, muito bom. E aí, voltando na minha segunda pergunta, Paula, como que foi para você identificar? Porque lá no início você falou que você conversava com todos da empresa, né, mas você não se comunicava, ele não tinha uma relação com eles. E como que foi essa mudança? Quais foram as estratégias que você usou? E como que está hoje essa relação aí? Deu bom? Está positivo? Como que foi? Isso é interessante, isso acho bem legal a gente compartilhar. E o que aconteceu? Como eu identifiquei a minha relação com a minha equipe? A minha relação era a seguinte: eu sempre me achei um cara muito protetor. Então, a gente tem que buscar, e acho que isso vale, nós trazemos na nossa essência muito do que nós aprendemos com os nossos pais. Então, você vai ver que em alguns momentos você vai se pegar repetindo coisas que o seu pai ou a sua mãe faziam. Hábitos que eles tinham, costumes que eles tinham, e você, de tanto conviver com aquilo, você acaba repetindo isso. E eu lembro que, desde a minha infância, eu sou o filho mais velho de uma família de 5 irmãos, desculpa, uma família de 5 pessoas, são 4 irmãos. E eu sempre fui o cara que protegia todo mundo. Eu era o cara que tomava as decisões, meu pai e a minha mãe sempre me perguntavam, sempre me tinham ali como uma base para ajudar nas resoluções de família, e eu cresci com isso. Então, quando eu assumi a função de líder, de gestor, 2 verdades que eram minhas. Verdade número 1, eu sei fazer o melhor trabalho do mundo. Então, se alguém tiver na minha equipe, tem que fazer do jeito que eu faço, porque o meu jeito é o certo. Isso é um grande erro. Por quê? Porque eu cobrava as pessoas para fazerem as coisas do jeito que eu faria, e não dava liberdade para que elas se expressassem do jeito que elas são. Essa foi assim, a coisa que eu mais olhei e falei, caramba, eu fiz tudo errado. Então, se eu fiz faculdade, eu queria que todos fizessem faculdade. Se eu seguia um caminho, eu queria que todos seguissem o caminho. Mas, na verdade,
as pessoas não estavam nem aí porque eu fiz ou porque eu deixei de fazer. Elas queriam viver a vida delas do jeito delas. Ah, mas poxa, peraí, mas o fulano tomou aquela decisão e não falou comigo, e eu ficava magoado. Por quê? Porque se eu sou o líder, se eu sou o cara mais importante dentro dessa hierarquia, e as pessoas não estão me perguntando, significa que tem alguma coisa errada. E estava errado comigo mesmo. Então, quando a equipe saiu, quando a equipe foi para a gestão do outro líder, e eu comecei a olhar a forma como eles estavam interagindo, a forma como eles estavam, e a forma como eles me tratavam também. Tipo, agora eu não tenho mais obrigação de falar com o Paulo. Então agora eu posso seguir o jogo aqui do meu jeito, ou do jeito que a nova gestão quer, que vai dar bom, né? E aí, nesse momento, eu falei, putz, o que eu fiz de errado? E aí eu aprendi o seguinte. Primeiro, você não pode selecionar, se você for um gestor que seleciona uma equipe, primeiro, você não pode ter na sua equipe pessoas à sua imagem e semelhança. Porque se você tiver um time onde todos são a sua imagem e semelhança, um pedaço do desempenho ficou para trás. A gente precisa do quê? A gente precisa de diferenças. Então, poxa, peraí, eu sou um cara muito analítico, eu sou um cara que gosta muito de números, que gosta de planejamento, que gosta de qualidade na execução, mas eu preciso ter do meu lado o quê? Aquela pessoa que é mais rápida, é mais ágil, eu preciso ter aquele cara que é mais agregador, que gosta de conversar, que gosta de fazer e organizar o happy hour, e eu preciso ter aquele cara que é mais calmo, que é para trazer todo mundo para a terra quando o bicho estiver pegando. Então, esse foi o meu grande aprendizado. Então, quando você pergunta assim, deu bom? Deu bom porque hoje eu tenho um relacionamento com eles, lógico, eles não são mais da minha equipe, eu estou em outra área, inclusive. Eu vi que a Franciele fez uma pergunta, né, se eu venci a crise ou se eu saí do emprego. Não, eu continuei na mesma empresa, então eu venci a crise. Hoje eu faço parte de um time de projetos. Então, eu estou cuidando de projetos estratégicos, a equipe existe, mas ela não responde mais para mim. O meu relacionamento hoje é um relacionamento de respeito. E a grande sacada, eu aprendi a fazer perguntas. Qual é um dos erros do líder que ele quer ser ele quer centralizar as decisões? É não fazer perguntas. E quando você não faz perguntas, a sua equipe não cresce. Então, o que eu vejo hoje? Poxa, alguém me traz uma situação. A primeira coisa que eu faço é, o que você pensa a respeito disso? Qual a sua opinião a respeito desse problema? O que você tentou a respeito desse problema e não deu certo? Onde você acha que você errou? E aí a pessoa vai respondendo e ela mesma acha a resposta. Ela fala, caramba, se eu for por esse caminho aqui, acho que vai dar certo. E eu simplesmente olho para ela e falo, você acha? Acho. Então tenta lá e depois você me fala, pô, valeu, cara, deu certo, eu testei daquele jeito lá e agora deu certo. Então, o grande aprendizado foi, você que é líder, você que é gestor, você que é colaborador de uma equipe, que responde para alguém, aprenda a fazer perguntas e ouvir as respostas, né? Porque não adianta nada também você perguntar e não ouvir. Você tem que perguntar, ouvir a resposta, se for necessário, pergunta para complementar e a pessoa começa a buscar esse conhecimento. Então, foi assim que eu saí dessa jornada toda. Foi realmente uma jornada de autoconhecimento. Bacana. A Suzana trouxe aqui um comentário bem legal, que foi uma perfeita a percepção que você trouxe. Então, enfim, acho que é bem isso mesmo, né? Assim, e aí, o David trouxe aqui também. Ô, Leandro, você lê, por favor, porque eu estou longe da tela e eu sou meio ceguinho. Vamos lá. Bom, um abraço, David. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? As pessoas não têm o costume de reflexão. Acho que isso faz as pessoas se perderem e ficar no comodismo, até o momento da última gota d'água e começar a mudar. Perfeito, eu concordo totalmente com o David. Nós temos, a gente falou de planejamento, a gente falou de plano de ação, né? Então o tema foi, vamos falar de plano de ação, a gente não falou nem um pouquinho de plano de ação ainda, mas a gente vai chegar lá, né? Mas, então, o contrário da ação é a zona de conforto. Então, quando você chega num ponto que você fala, poxa, peraí, estou dominando. Estou aqui, tenho uma cadeira, tenho uma responsabilidade, tenho uma remuneração aí adequada para o que eu estou fazendo, estou dominando. E fica ali, e senta ali. Só que assim, gente,
Não existe equilíbrio. Aliás, foi um outro aprendizado meu. Não existe equilíbrio. Se você falar assim, se em algum momento da sua vida você pegar e falar assim, tá tudo bem, pode ter certeza que as coisas estão caminhando para um declínio muito em breve. Por quê? Porque o mundo está girando, outras pessoas estão se qualificando, outras pessoas estão se preparando, e se você ficar ali naquele mundinho achando que, cheguei no topo, daqui ninguém me tira, é muito provável que em algum momento alguém vai tirar você. Por quê? Porque o mundo girou, você ficou parado. Então, é a tal daquela frase, né? Na hora que a água bate nas partes baixas, aí você começa a querer correr, né? Porque você fala, poxa, peraí, a coisa tá ruim aqui para mim, né? Então você precisa se movimentar mesmo. Legal. A Franciele falou aqui, ó. Leandro, help. Te usar de leitor hoje. Vamos lá. Franciele trouxe aqui para a gente. Muito bacana esses pontos que o Paulo trouxe. Muitos gestores realmente não escutam seus colaboradores. Nossa, super concordo. Total. Isso é clássico, né? E tem uma frase que fala que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então também, aí eu vou sempre trazer algumas coisas da minha experiência, tá? Delegar a tarefa para uma pessoa que não tem competência técnica para fazer aquilo, só porque, eu acho que aquele ali é o cara que tem que fazer. Mas espera aí, mas eu perguntei para ele se ele está preparado para aquilo, se ele se sente confortável para fazer aquilo, ou então, quando eu contratei essa pessoa, eu validei se as competências técnicas dela eram para fazer esse trabalho. Agora, imagina, você pegar aquele cara, então eu falei aqui que você tem aquele cara que executa, aquele que analisa, aquele que planeja, e você tem aquele cara que gosta de falar. Sempre tem aquele cara que gesticula bastante, que está sempre sorrindo, está sempre de bem para a vida. Esse cara, ele é um influente. Ele odeia planilha, ele odeia ambiente controlado, ele gosta. Tá vendo? É aquele cara que gosta de estar conversando com as pessoas. Aí você pega e fala assim, poxa, o Vitor, vou usar você como exemplo. O Vitor, olha, eu preciso fazer essa planilha aqui que eu tenho que entregar até amanhã para o pessoal da controladoria. Sabe o que eu fiz? Eu matei o Vitor. Naquele dia acabei com a vida do Vitor, porque ele vai falar, esse cara fez isso comigo, ele vai atrapalhar o meu horário do almoço, que eu não vou poder bater papo, ele até estragou o meu humor, eu não vou conseguir ir lá no cafezinho. Agora imagina, se isso se repete diariamente, o que eu estou fazendo? Eu estou matando o Vitor. Daqui a algum tempo, o Vitor chega para mim e fala assim, Paulo, cara, essa empresa é muito legal, foi muito bom esse tempo que eu trabalhei aqui, mas eu estou indo. Eu fui porque mas o que aconteceu? Eu sempre te tratei bem aqui. Não, você sempre me tratou bem, só que você nunca olhou para as coisas que eu realmente estava preparado para fazer. Você me passou competências que eram abaixo da minha qualificação ou abaixo do meu perfil. Meu perfil não é para fazer isso. Você tinha que ter me colocado para fechar negócios, para falar com o cliente, para fazer pesquisa de satisfação junto aos colaboradores ou aos usuários da tecnologia, no meu caso, e você não fez isso. Então, ouvir o colaborador, ouvir o feedback do colaborador é essencial. Se você não fizer isso, você está realmente destruindo a sua equipe e o seu negócio, né? Sim, eu concordo, e aí entra muito naquele ponto que quando a gente olha para uma empresa, né, muitas vezes os funcionários não deixam a empresa, aliás, né, não saem da empresa por conta da cultura ou da empresa em si, mas muito por conta de seus líderes. E eu te falo que assim, eu já tive esse problema, né? Eu já já tive um gestor que na época, ele no meio da reunião, ele abria a planilha linda que eu mandava para ele tirava tudo que eu fiz e falava no meio de todo mundo, como que você chegou no resultado? Nossa, eu queria morrer. Nossa, era péssimo para mim. Isso é terrível. Você trazer alguém para uma reunião para confrontar o trabalho publicamente, acho que esse é um dos grandes erros. Elogios você faz publicamente, mas uma crítica ou um feedback negativo você tem que fazer no reservado e de preferência o quanto antes. Isso também, e aí eu trago, isso também foi um outro erro que eu cometi, não dar os feedbacks na hora exata. Aconteceu algo que não estava de acordo e
não deu feedback. O que aconteceu? A pessoa achou que fez alguma coisa certa, eu fiquei descontente porque ela não fez o que deveria ter feito corretamente, e algum tempo depois, numa outra situação, eu aproveitei para trazer o problema que aconteceu no passado. Isso aí é catástrofe, é realmente muito ruim, porque fica aquele clima, aí a confiança vai se minando, aí as dúvidas vão surgindo entre liderado e líder, e aí é muito ruim mesmo, é desempenho abaixo da média mesmo. Bacana. E aí você trouxe um pouquinho da sua liderança, né? E pessoal, para quem não sabe, assim, eu já tive uma sessão aí com o Paulo, então, gente, eu realmente não tenho o que falar, porque é sensacional. Né? Eu acho que o primordial de tudo realmente é o autoconhecimento. Né? E aí você falando de ouvir os seus colaboradores, de ouvir o outro, de realmente provocar, né, para que ele olhe, ele traga a solução. E foi um dos pontos que a gente até conversou lá atrás, e que eu comecei a aplicar isso, né, tanto com as pessoas que estão trabalhando comigo hoje, enfim, e eu vi a mudança. Por exemplo, eu tive uma conversa agora, um pouco antes de entrar na live, onde eu estava trocando com a Kathleen, que é que me ajuda, sobre como destacar uma informação no currículo. E diferente das outras vezes, que eu falava, não, faz desse jeito, porque desse jeito para mim era o certo, né? Eu falava, olha, eu falei para ela, olha, eu acho que a gente pode tentar dessa forma, ou moldar ali, né, de uma forma mais parecida, porque pode dar bom. O que você acha disso? E aí, enfim, eu acho que a gente consegue ter uma troca até muito mais assertiva e sinérgica, né? Porque a gente consegue se unir mais com o outro também. Perfeito. É exatamente aí que está o ponto. Quando você entende quais são as suas competências, as suas características que estão ali, que são suas, e você consegue perceber no outro quais são, você fala, poxa, peraí, então eu não posso falar com essa pessoa dessa forma, eu não posso pedir isso para que, porque não vai casar. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que lidavam comigo no dia a dia, que chegava de manhã, não falavam um bom dia, ficava com aquela cara feia, e de repente aparecia, vamos tomar um café? E aí eu olhava e falava, peraí, essa pessoa é meio bipolar, né? Mas não é que é o perfil daquela pessoa, é um perfil focado em resultado, focado em resolver as situações, não se abre muito para a vida fora trabalho, então não gosta de se expor tanto. E quando você entende isso, você fica mais leve, porque nem tudo é problema com você. Às vezes as pessoas têm outras preocupações. Agora imagina se todo mundo. E aí a questão de perfil. Esse é o meu perfil, é o perfil mais analítico, eu abro a boca quando eu tenho certeza, eu fico pensando 2 vezes antes de falar. Então você imagina, você pegar um cara que olhou para você feio, eu já falo assim, putz, o que eu fiz de errado para aquela pessoa? Onde eu pisei na bola? E na verdade a pessoa está preocupada com outras coisas que não tem nada a ver comigo. Então, opa, peraí. Ele é assim. Então, se ele é assim, se ele quiser falar alguma coisa para mim, ele vai falar na lata. E se ele não falou, quer dizer que o problema não é comigo. Segue o jogo, deixa eu trabalhar. Então, essa é a dinâmica. Conhecer as pessoas ali na sua essência é muito importante. Concordo. 100%. Legal. Tiveram alguns comentários aqui, e aí eu acho que esse é o mais bacana, né? Porque as pessoas acabam se identificando com o que a gente traz. Né? Por exemplo, a Franciele. Leandro, ajuda eu. Estou me identificando muito com esse tema, já passei por muitas situações parecidas. Aí tem também a Suzana, né? Nossa, super me identifico. Embaixo ela traz de novo. Sou bem assim. Quem nunca, né? Pois é.
essa questão dos perfis é a ferramenta que é algo que eu digo assim, gente, se você puder, em algum momento, buscar o conhecimento seu, de você mesmo, quais são os seus medos, é um exercício super fácil, que você pode fazer, pegar uma folha de papel hoje mesmo, e você vai pegar e você vai fazer o seguinte, o que me incomoda hoje? Quais são os meus medos? Escrever ali, escrever sem filtro, escreve. Eu tenho medo disso. E aí, depois que você escreveu, que você encheu a folha com seus medos, você vai pegar e falar assim, quais desses medos aqui afetam a minha carreira? E aí você vai pegar a lista lá, pode ser que sejam todos, tá? De repente você colocou só os medos que estão relacionados à sua carreira. Então, quais são os que me afetam profissionalmente? E você dá uma nota para você, de 0 a 10. Qual o medo que está me afetando mais? E você filtra os 3. Você pega os 3 medos que mais afetam a sua carreira, por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa mal-humorada, ou então eu não me comunico bem, eu não gosto de falar com pessoas. Isso aqui está atrapalhando o meu chefe, por exemplo, de ver que, poxa, eu posso sim assumir uma nova posição. Então, pega lá 2 coisas que você pode fazer hoje para começar a mudar isso. Então agora eu vou falar bom dia, ou então eu vou, uma vez por semana, marcar uma reunião de feedback, pedir para ele me dar um feedback e vou tentar ser mais simpático. Dá trabalho, porque você está saindo da sua zona de conforto. Vai te deixar desconfortável, mas são as coisas desconfortáveis que você faz que te levam para um outro nível. Tudo aquilo que hoje te deixa desconfortável, você pode ter certeza, é isso que está bloqueando você de avançar um degrau para cima. Então, Paulo, o que eu tenho que fazer? Tem que agir. Você tem que assumir que você não é perfeito, que as outras pessoas não são perfeitas, mas se você mudar alguma coisa em você, as pessoas vão perceber. E quando as pessoas percebem essas mudanças, elas começam a olhar e falar, poxa, peraí, o que está acontecendo? Algo está acontecendo ali. Eu já tive casos, tá? Eu já tive casos de clientes meus de coaching que de uma sessão, da primeira para a terceira sessão, realizou uma meta salarial. Aliás, foi um dos meus primeiros casos. A pessoa escreveu lá, tá, o que você quer trabalhar aqui durante esse período que nós vamos ficar juntos aqui? Eu sou a pessoa era assistente, eu sou assistente administrativa, eu quero ser analista financeiro. Bacana. O que você sabe hoje no que você faz? O que você sabe que você pode aproveitar para alavancar? Eu sei isso. E o que você não sabe? Eu não sei isso. Sem brincadeira, era a primeira sessão. Nós trabalhamos na segunda, na terceira. Na quarta sessão, quando a pessoa sentou comigo, eu falei, e aí, me conta como é que foi a semana. A pessoa falou, fui promovido. Para quê? Agora eu sou analista financeiro. E foi só mudanças que a pessoa identificou e aí foi agindo, né? Foi atuando naqueles pontos e conseguindo mostrar que, poxa, peraí, eu posso ser melhor. Então, dica, pega aquilo que está te travando, pega aquilo que está te deixando desconfortável, aquela situação que está incomodando você e age em cima daquela situação. No primeiro momento vai doer, talvez no segundo dia você vai desistir, mas se você voltar no terceiro dia e falar, eu vou fazer isso daqui, você pode ter certeza que depois de 1 semana, 2 semanas praticando aquilo, você já vai ser uma pessoa diferente. E assim, você pode fazer para todas as outras coisas. Isso serve para tudo, tá? Eu estou falando na carreira, mas você pode olhar as suas finanças, você pode olhar o seu casamento, os seus filhos, a sua família, os seus estudos, as suas emoções, os seus amigos. Poxa, tem aqueles amigos que você não consegue se dar bem mais, que eles mudaram de status e você, poxa, o que eu posso fazer para chegar? Vale a pena? Vale. Então, o que eu posso fazer para chegar? E quebra essa barreira. Você vai ser reconhecido publicamente pelas coisas que você fizer quando você está ali sozinho. E o que você vai fazer quando você está sozinho? É se preparar para trazer a mudança que você precisa fazer. Eu acho que não precisa, assim, lá na frente não vai nem precisar de uma frase final, né? De encerramento. Depois disso aí, assim, não precisa. Já deu a deixa agora. Não, tipo isso. Mas eu achei bem bacana, assim, Paulo, e você trouxe vários pontos, né? Primeiro que seria eu sair da zona de conforto. A gente quando nós estamos no momento ali de estável, né? Vamos colocar assim, que seria o conforto,
tá bom, tá legal, eu não tenho ali um desafio diário ou algo que realmente me desafie, mas eu tô feliz aqui. E a gente tem muito a visão de que a zona de conforto, ela é algo surreal, ela não é para mim, cara, a hora que eu pisar fora daqui dá ruim, sabe? E, gente, sou a prova viva, que sair da zona de conforto é maravilhoso. Assim, a gente se transforma, a gente se descobre, a gente vira realmente uma outra pessoa e chega num outro nível realmente. Né? Eu tive essa mudança de 2020 para cá, então no meio de uma pandemia aí eu tive que me redescobrir e cara, hoje o quanto eu evoluí olhando para minha carreira sem comentário. Né? Eu acho que esse é um dos principais pontos. E aí, como o mais legal também é que muitas vezes a gente procura um profissional, mas o que eu acho bom da questão de mentoria é que muitas vezes você só faz pergunta, quem dá as metas e as respostas somos nós. Então É isso isso. é sensacional, porque é algo que já está em nós e que a gente consegue ir desenvolvendo e trazendo também. É isso. É importante separar aí também, acho que é bem legal isso que você trouxe. Hoje, o mentor. Quem que é o mentor e quem que é o coach, por exemplo? O coach é o cara que vai fazer pergunta. Por quê? Porque ele não conhece a tua vida. Você vai trazer um problema para ele, uma demanda para ele, e ele vai te ajudar a buscar os seus recursos internos. Então, quais são as suas forças, as suas fortalezas, as coisas que te potencializam para chegar naquele objetivo. Mas ele, em nenhum momento ele vai sugerir isso para você. Ele não pode sugerir, ele não pode falar vai por aqui ou vai por ali. Por quê? Porque ele não sabe qual é a tua vida. Ele não viveu aquilo. Então são histórias e histórias, né? Então eu não posso trazer para você a minha vivência. Eu posso te dar aqui agora, como a gente está falando, eu posso dar alguns exemplos, mas eu não posso falar vai você por aqui que você também vai conseguir as mesmas coisas que eu consegui. Então o coach ele não pode fazer isso. Já o mentor, ele é o cara que viveu aquilo. Ele viveu aquela situação específica que você está querendo resolver, então ele sabe qual é o caminho da pedra. Então, o que eu digo para as pessoas aí, para a audiência? Busquem sempre ter um mentor. Pega uma pessoa de confiança, e assim, o mentor ele pode ser qualquer pessoa, desde que ela tenha atingido ou alcançado algo que você busca. Então, por exemplo, poxa, Paulo, eu posso ter um mentor de saúde? Pode, você pode ter um amigo seu que começou a fazer uma alimentação saudável e aquela alimentação serve, você vê, poxa, isso aqui serve para mim, eu vou começar a me alimentar dessa forma. Eu trouxe o exemplo de saúde, mas saúde é delicado porque também tem aquela questão, tá, gente? Toma cuidado aí, eu falei de alimentação, então toma cuidado, vou fazer os mesmos exercícios que o meu amigo, não funciona assim, tá? Procura a orientação médica aí, procura um profissional especializado. Mas eu dei um exemplo da alimentação, mas vou trazer um exemplo do trabalho. Você trabalha na área financeira, por exemplo, e você quer ter uma promoção, você quer chegar numa diretoria financeira, por exemplo. Procura um diretor financeiro que seja da tua confiança. Chama essa pessoa que já tem mais experiência no mercado e fala, olha, eu acompanho o seu trabalho, eu vi que você já passou por várias situações que hoje eu também vou passar e eu quero chegar no mesmo ponto que você. Você pode me ajudar? E aí, a partir dessa experiência, você começa a moldar os seus hábitos, a moldar os seus costumes, a se desenvolver. Paulo, mas e se for um cara top? Um diretor da área top, mas eu não consigo chegar nele. Busca um livro de uma pessoa que conseguiu, porque um livro também pode ser um mentor, um bom livro pode ser um mentor. E diferente do que muita gente faz, tem muita gente que compra o livro, lê o livro sem dar muita atenção e coloca ele encostado lá. Então, se for algo que realmente vai te ajudar a mudar de vida, leia, marca, releia, marca, busca aprendizado, anota. Pega um livro, eu tô com um aqui, ó. Esse aqui até que eu não risquei tanto, não sei se dá para vocês verem aí, mas ó, ele tá todo marcado, ó.
E praticamente todas as páginas aqui tem marca de texto, de marca-texto aqui, ó. Umas tem mais, outras tem menos, mas tá todo marcado. E eu leio uma vez por ano, eu vou ler de novo. E aí, porque é aí que você ganha a estrutura. O mentor, ele vai te trazer a estrutura. É aquela história, né? A árvore, ela tá crescendo para o alto, mas ela só vai crescer para o alto se ela criar raízes, se ela tiver uma fundação ali bem sólida. E onde você ganha isso? Através do mentor. Então, muito cuidado, tá? É importante diferenciar um coach e um mentor. O coach, ele vai te trazer recurso. O mentor, ele vai te direcionar, ele vai te indicar o caminho das pedras, ele vai te dar atividade, ele vai te ajudar a ver se você está indo bem ou não. E você pode procurar dentro da sua própria empresa mesmo, né? Poxa, tem uma pessoa que eu tive mentor, eu não sabia nem como era, nem qual era esse termo quando eu comecei, mas eu tive uma pessoa que era de uma área completamente diferente. Imagina, nessa empresa que eu trabalho hoje, quando eu comecei, eu usava tênis, camiseta e camiseta por fora da calça, assim, não usava cinto, eu não usava meia, eu lembro disso, eu não usava meia, eu usava tênis sem meia. E aí esse rapaz um dia chegou para mim e falou assim, cheguei, vem cá, eu tô vendo que você está começando a colocar o pezinho lá na diretoria, atender os diretores, está começando a ficar em evidência, posso te dar um conselho, um palpite aqui na sua vida? Eu falei, pode. Eu respeitava ele, porque era um cara que tinha influência lá dentro. Passa a usar uma camisa de gola, se você não quiser usar camisa, usa uma camisa polo, mas usa um cinto, em vez de ficar vindo de tênis, coloca um sapato, faz assim, não precisa mudar muito, mas vai mudando aos poucos, e as pessoas vão te percebendo. Então, o que ele foi naquele momento para mim? Ele foi um mentor. Por quê? Porque ele conhecia a diretoria, ele sabia como eles olhavam para os colaboradores, e ele me deu algumas dicas. Então, mentor é isso, é alguém de alguma área que já viveu aquilo e pode te ajudar a repetir com sucesso a experiência. Bacana, que live, Brasil. Espero que esteja agregando aí. Com certeza, não, mas eu não tenho dúvida disso. A Iris Thelma trouxe um comentário aqui que eu acho legal. Leandro, help. Meu Deus, preciso sair da minha zona de conforto urgentemente. E aí, Paulo, o que eu queria trazer com o comentário dela, né? Para uma pessoa que está aí buscando realmente, ela vejo que com a nossa live que ela conseguiu identificar que já precisa, né, dar esse up aí, essa evoluída na carreira, na vida dela. Quais são as principais estratégias? Como que ela pode se planejar e quais ações aí que ela pode tomar para isso? Legal, muito boa sua pergunta. Existem alguns caminhos, mas o primeiro caminho é sentir uma dor interna. É você olhar, eu acredito que a Iris Thelma, nesse momento, teve essa percepção, mas é você olhar para dentro e falar assim, não, se eu continuar vivendo assim, eu não vou sair do lugar, eu não vou alcançar o que eu quero. Tem que sentir uma dor. As pessoas só mudam quando elas sentem dor, constrangimento ou consciência. Então, o que a gente fez aqui agora, nesse momento? Eu trouxe algumas histórias justamente para trazer o quê? Um pouquinho de dor e também consciência. Por quê? Porque quando você tem a consciência de que do jeito que eu estou, eu não vou a lugar nenhum, ou só vou piorar, você fala, caramba, eu preciso mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou trazer de novo a minha história. Gente, eu estou trazendo histórias da minha vida para que vocês possam se motivar aí também a buscar essas mudanças, caso vocês achem que precisam das mudanças. Mas no começo desse ano, então, eu estou trabalhando aqui com alta performance, eu estou ajudando pessoas a entender os seus problemas profissionais, e eu estou lá usando o termo alta performance. Eu tenho 1,72 m, e no dia 31 de dezembro do ano passado, eu estava pesando 86 quilos. Eu estava 16 quilos acima do meu peso. E aí eu tirei uma foto, aquela foto que você tira de final de ano, aquela antes da virada do ano, minha esposa, meu filho, a gente tirou aquela foto e eu estava com uma camiseta. E aí quando eu olhei aquela foto, eu falei, caramba, mas essa aqui é minha barriga? Minha esposa toda bonita, meu filho tudo arrumado, e eu com aquela camiseta amassada e com aquela saliência aqui, né? E aquilo me deixou tão desconfortável, eu falei, nossa, que esse não sou eu. Como que eu posso falar de alta performance
e eu não consigo cuidar do meu corpo. Não sou eu esse. Bom, no dia 3 de janeiro, eu comecei um plano de atividade física. Em 2 meses, eu perdi 14 quilos. Hoje eu estou pesando 70 quilos. Mas o que teve que acontecer? Eu tive que olhar para aquela foto e sentir uma dor tão grande dentro do meu peito, falar assim, meu Deus, minha esposa vai largar de mim se eu continuar nesse ritmo, porque não foi assim que ela me conheceu. Então eu tive que tomar essa consciência e doeu. Então, primeira coisa, Elistelma, consciência. Doeu, alguma coisa que a gente falou aqui incomodou. Então, se incomodou, é ali que você tem que agir. Então, primeira coisa, admite para você mesmo. Eu estou errando ou estou fazendo menos do que eu posso aqui, aqui e aqui. Beleza. Segunda coisa, acho que a gente já falou lá no começo também. Em algum momento na tua vida, você passou por uma situação onde você venceu um desafio? Passei. O que você tinha seu? Quais eram as suas características ali, as suas fortalezas naquele momento que te permitiram passar e vencer esse desafio? Eu tinha persistência, eu tinha consistência, eu tinha foco, eu tinha determinação. Poxa, bacana. Então, pega essa consistência, esse foco, essa determinação e traz para o teu momento atual. Como é que você pode usar isso para começar a sair dessa sua zona de conforto? Ah, Paulo, eu posso, na persistência, eu posso começar a fazer aquele curso que eu já estou adiando aqui há meses e não começo. Então, é aquele curso que você vai começar a fazer. Mas você sabe que, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar... Ah, tá vendo? Ela falou, senti agora ouvindo a sua fala. Então, imagina você chegando naquele ponto novo. Poxa, então eu estou aqui, eu estou na zona de conforto, eu quero sair do ponto A para o ponto B. Eu sei que eu tenho essas características aqui, a determinação, o foco, por exemplo, a consistência, eu tenho essas características que elas podem me ajudar a sair do ponto A para o ponto B. Então, já temos dois pontos aí. Primeiro, do eu. Segundo, você consegue saber para onde você quer chegar, porque se você não tiver uma ideia de onde você quer chegar, não vai funcionar. Você vai começar muitas vezes a fazer muitas coisas e vai desistir no meio do caminho. Por quê? Se você não tiver uma visão, eu chamo de visão positiva de futuro. Poxa, eu quero... e vou falar de carreira. Eu quero ter aquela promoção. Então, onde eu estou hoje? Qual é a promoção que eu quero ter e o que eu preciso? Então, visão positiva. E aí você vai começar a usar essas suas características, determinação, foco, consistência. Muitas vezes, você vai precisar de alguém. Talvez você vai precisar de alguém para te ajudar no meio do caminho. Porque uma coisa é certa, se você está hoje na situação que você se encontra, é porque você não sabe como sair dela. Porque se você soubesse, você já teria dado os passos adiante. Então, é esse momento que eu falei no começo, né? É nesse momento que a gente tem que deixar cair a arrogância e a prepotência. Você tem que ser humilde para falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como sair, eu preciso de ajuda. Porque aí sim, você abriu, aí você escancarou. Vou procurar. Eu não estou dizendo, olha, procure um coach, eu não estou dizendo nada disso. Procure alguém que possa te levar para o bom caminho. E assim, de coração, fuja das pessoas da família. Elas te amam. A sua família te ama. Mas na hora que você falar que você vai promover uma mudança que está te incomodando, a primeira coisa que vai acontecer, não, tá tudo bem. Amanhã você pensa nisso. Não, mas você vai fazer um curso agora, tá acabando o ano, espera virar o ano, já vai chegar o Natal. Não, você vai começar a academia agora? Se eu fosse você, eu nem começava, porque agora vai começar o verão, vai começar a época de festa, você não vai comer mais? Você não vai comer aquele pudim? Então, os conselhos, ouve, tá? Não estou falando, não ouça a sua família, sim, as pessoas que te amam, mas elas vão tratar isso com o filtro delas, e o filtro delas é que você tá bem, tá tudo bem, você não precisa. E se você ouvir muito isso, você vai continuar do mesmo jeito. Então, busque ajuda, busque pessoas que possam te ajudar a sair dessa situação. Então, consciência, buscou suas forças numa situação passada, onde você deseja chegar, não ouve aquelas pessoas que estão muito próximas a você e que querem ver você na zona de conforto porque elas te amam, busque uma pessoa ou algumas pessoas que possam te ajudar. Paulo, eu não tenho condições financeiras de buscar uma pessoa. Busque um livro,
Pegue uma pessoa que você conhece. Olha, é outra coisa que eu falo sempre. Legal, gente, você não precisa investir num processo de coaching ou buscar uma sessão de autoconhecimento. Pega uma pessoa famosa que tem um livro publicado que venceu essa situação e usa aquele livro para você começar, mas dá o primeiro passo. Por quê? Porque quando você está na zona de conforto, é muito fácil para você desistir. Ah, eu não vou fazer hoje porque aconteceu alguma coisa. Ah, não vou fazer hoje porque não tenho dinheiro. Ah, eu não vou fazer hoje porque não estou afim. Não, dá o primeiro passo. E eu disse, é desconfortável, mesmo que seja... Gente, recurso hoje existe de monte. Eu sou da época, gente, eu nasci em 1969. Nos anos 70 não existia internet. Eu tinha que estudar nos livros, eu tinha que buscar os livros. Não sei, talvez muitos de vocês não viram as famosas enciclopédias Barça. Eu ia falar delas agora. Você ia falar delas? Eu sou dessa época, gente. Então, não eram todas as famílias. A minha família, meus pais, nós não tínhamos condições de ter uma enciclopédia Barça. Nós tínhamos uma outra que era muito, assim, 8, 9, 10 vezes inferior à Barça. Eu não tinha a base para buscar conhecimento que muitos outros dos meus amigos tinham. Mas eu tinha lá uns livrinhos, eu estudava com aquilo. Agora, hoje, a gente tem o Google, a gente tem a internet. Gente, sai da rede social, sai do Netflix, abre mão do Instagram. Poxa, eu sigo aqui aquele influencer que todo dia publica lá ele fazendo atividade física. E você tá lá gordinho ou gordinha. Eu sigo aquele empreendedor, vou dar um exemplo aqui, eu sigo o Caio Castro, ele é um super empreendedor. Tá? E você tá aí, não tá conseguindo sair daquela zona de conforto, não tá conseguindo pagar suas contas no final do mês. Gente, você não precisa ficar lá. Segue 1, 2, 3 pessoas no máximo. Elimina tudo isso que tira você do foco. Porque perder o foco é fácil. Sabe como que você perde o foco? Dizendo sim para tudo. Hoje eu vou estudar. E aí, você chega na sua casa, aí a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, enfim, alguém chega e fala assim, nossa, lançou aquela série do Netflix fantástica, vamos assistir? Então vamos assistir, amanhã eu começo, vamos assistir a série. E aí quando você vê, acabou o mês, acabou o ano, e você ficou no mesmo ponto. Então, buscar conhecimento hoje é a coisa mais fácil. Você tem inúmeras fontes de conhecimento. O que você precisa ter é um foco, é um objetivo. Você tem que ter uma razão muito forte. Iristelma, obrigada, Paulo, pelo esclarecimento. De nada, Iristelma. Espero que você busque aí alternativas, viu? Se precisar de algo também, pode me chamar, pode me contactar. Se precisar de alguma dica, assim, eu vou compartilhar com você. Mas é isso, tá? Então, resumidamente, é isso. Gente, 1h07. Vocês têm noção? É porque o assunto tá bom. Não, tipo isso. Eu achei legal, assim, vários insights que você trouxe, e um deles foi justamente a virada aí que você teve no final do ano com a foto, né? No meu caso, eu tive uma situação parecida, mas não foi com uma foto em si. Eu acho que eu tive muito mais um estímulo do que necessariamente o baque, né? Que foi em questão de emagrecer também. Eu, em 2013, 14, eu pesava 86 quilos também. Hoje eu devo estar nos 82, tá? Mas é devido à pandemia, gente. Momento pandemia e a gente engorda. Mas eu entrei minha primeira experiência na RH, eu era o único homem do departamento. E aí, o que acontece? Dieta daqui, dieta de lá, dieta colar. Falei, ou eu entro na onda, ou entro na onda, né? E foi muito engraçado, porque eu lembro que a gente começou uma dieta uma semana antes da Páscoa. Eu falei, cara, eu vou passar a Páscoa sem comer chocolate. Pois é, eu passei a Páscoa sem comer chocolate. E aí, assim, é muito quando você muda também a sua mentalidade. Você fala, eu quero realmente alcançar aquele objetivo. Por quê? Porque minha mãe, ela sempre gostou muito de fazer muito bolo. E ela podia fazer o melhor bolo da vida. Que, cara, eu olhava aquele bolo e falava, não tenho vontade disso. Sabe?
E eu demorei um pouquinho mais aí que você, se não me engano, eu cheguei em 3 meses, eu perdi 13 quilos. Então, de 86 eu caí para 73, e que eu consegui manter até a pandemia, né? Entre 76, 73 e 76. Então, quer dizer, eu já saí da empresa, já troquei de emprego, e eu continuei ali. Né? E aí que vem o baque, no meu caso, ele veio depois. Por quê? Porque hoje eu olho uma foto que eu tirei quando eu entrei na empresa, Paulo, eu não reconheço meu rosto. É isso. Cara, você fala, não é possível que isso aqui era eu. É Sabe? isso. E aí você começa a olhar e realmente fala, por exemplo, hoje eu sei que eu tô realmente gordinho de novo, mas eu já sei que eu não posso chegar naquele nível. Porque naquele nível, gente, não dá não. E sabe o que fazer, né? Porque se você já conseguiu uma vez, você sabe que se você repetir aquela Exato, fórmula, você vai atingir. exatamente. E você falou um negócio muito legal aí, que inclusive complementa essa questão de zona de conforto. Você já deve ter ouvido, tá? Não vou lembrar agora exatamente quem pronunciou a frase, mas nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Isso quer dizer o seguinte: o ambiente ele tem uma influência muito grande sobre aquilo que nós fazemos. E o que você falou agora há pouco? A equipe da minha empresa, do meu departamento, começou a fazer um regime e eu entrei nessa. Ou seja, aquele ambiente te estimulou a entrar no regime. Então, o que eu quero dizer com isso? Esteja perto de pessoas que têm objetivos parecidos com os seus. Então, se você quer estudar, se você quer investir em estudo, e já aconteceu comigo também, quantas vezes eu falava assim, poxa, na hora do almoço eu vou fazer aquele curso online. E aí o pessoal chegava e falava, pô, vamos dar uma volta ali na praça? E aí eu acabava indo para a praça, olha só. E aí quando eu voltava, eu falava, caramba, mas eu falei que eu ia estudar hoje, mas o ambiente é mais forte. Então o que você faz? Poxa, olha, Paulo, eu não consigo todos os dias largar ou deixar as pessoas na mão. Eu tenho que pelo menos umas 2 vezes por semana estar junto deles. Legal, mas nos outros 3 dias da semana, você segue naquele seu objetivo. Por quê? Porque se você deixar, o ambiente vai te levar, vai te consumir, vai te puxar, e você não vai conseguir reagir. Então, com o passar do tempo, você acaba caindo naquela coisa, mas é normal. É normal. Não é normal, é comum. Porque as pessoas têm banalizado muitas coisas. O normal é você ter uma vida saudável, ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama, você ter dinheiro suficiente para pagar suas contas, você ser respeitado pelos seus pares, pelos seus líderes, pelos seus colaboradores. Isso é o normal. Agora, o comum é o que a gente vê hoje. É assim mesmo, é normal. Não é. O mundo hoje, tirando o nosso período de pandemia, né? Mas o mundo ele é um mundo muito rápido, muito agitado. Eu havia acho que hoje é quarta-feira, né? Na segunda-feira eu falei com uma pessoa, falei: "E aí, fulano, tudo bem? Tô correndo". Aí eu pensei, eu falei: "Poxa, já voltou tudo ao que era antes, como se fosse bonito você falar que está correndo". Não, você não tem que estar correndo. Você tem que falar assim: tá tudo bem, eu estou trabalhando aqui num projeto que está me deixando super feliz, que está me deixando realizado, que está me trazendo experiência, estou aprendendo demais. Isso é o normal. Agora, tá correndo significa, estou fazendo um monte de coisa aqui, estou esbaforido no corredor. Isso aí não Eu tenho funciona esse mais. costume, de falar, assim, tô correndo. Ou tipo, tá corrido aqui, né? Então, tipo, e aí às vezes, para quem não é do nosso meio, que não conhece esse tipo de termo, se a pessoa ouvir, ela leva a pé da letra, falar, nossa, mas você tá correndo na rua? Porque isso pode acontecer, né? E, gente, eu trabalho na frente do computador, tipo, não faz sentido, né?
Você percebe algumas palavras, as palavras, você acaba gerando um vocabulário, e esse vocabulário que, olha quanta coisa rica a gente trouxe aqui hoje, a gente está falando agora de vocabulário. As palavras que você fala comumente, elas se tornam os seus hábitos e as suas ações. Ah, eu estou correndo. Então, o teu cérebro vai entender que você está correndo, e fazer aquilo que você faz é o correto. Ah, estou correndo, então eu estou feliz com o que eu estou fazendo aqui, estou correndo. E você vai repetindo e vai reforçando aquele comportamento. E aí, é o que a Iris Thelma falou agora há pouco. Você acaba entrando no quê? Na zona de conforto. Porque tem outra coisa que é fato. O teu cérebro, ele não quer que você progrida. As pessoas falam, nossa, eu tenho um cérebro fantástico, mas ele não quer que você progrida. Ele quer que você fique na zona de conforto, ele quer economizar energia. O cérebro quer economizar energia. Então, ele quer que você fique o mais tranquilo possível. Então, quando você pensa em fazer algo que é desconfortável, ele vai lá para você e fala, faz isso não, fica na boa aí, tá tudo certo. E você acaba acreditando. E aí vem as pessoas e falam a mesma coisa, o que acontece? Ó, tá vendo? O cérebro fala para você, tá vendo? Tá todo mundo falando para você ficar aí, ó. Não se mexe não, continua aí. Um dia as coisas vão acontecer, vai dar certo. E você vira passageiro das circunstâncias, esperando alguma coisa acontecer, sem agir em lugar nenhum. Exatamente. Vamos ler mais um comentário aqui. Leandro, please. Vitor e Leandro. A Suzana, né? Deixou o comentário. Importante falar quem foi, né? Vitor e Leandro, a meia live estão arrasando, trazendo pessoas sensacionais e assuntos maravilhosos. Paulo abordou muito bem com exemplos da própria vida, que me fez refletir sobre ações que preciso ter. Vitor chegou com tudo nas lives. Uau, nossa, depois dessa. Obrigado. Não, é tipo Legal. isso. Very thing, só isso. Legal, muito bom, gente. A Franciele também falou que a live tá incrível. A live tá incrível. Obrigado, Fran. Elas estão acompanhando bastante a gente aqui, né? Tá. Vamos que vamos. E aí eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? 1h15 já, gente. Uau! Caramba! Muito bom, né? Não parece. Vamos dizer que é quando a gente sabe que o negócio foi realmente... Queria, Paulo, que você falasse um pouco sobre o que você trabalha, enfim, você já trouxe muito aí, né? Mas ou como que as pessoas podem chegar até você também, qual que é o tipo de serviço que você oferece, enfim. Legal. Bom, atualmente, para me encontrar, eu estou no Instagram, eu estou pauloteixeira.ofc, é um perfil novo aí que eu tô criando para um projeto especificamente voltado para profissionais, tá? Então, o meu trabalho hoje é apoiar líderes, gestores e profissionais que queiram melhorar suas situações, que queiram ter mais autoestima profissional, que queiram ter mais tempo para poder cuidar não só da carreira, mas também de outras áreas da vida, e que queiram principalmente ser pessoas reconhecidas e desejadas pelo mercado. Então hoje esse é o meu foco principal em apoiar essas ações, tá? Então vocês me acham no Instagram, pauloteixeira.ofc. No LinkedIn também, tá? Eu tô começando a escrever aqui no LinkedIn, porque como é uma rede profissional que é a mais procurada, então não faz sentido eu estar apenas no Instagram, eu tenho que trazer um conteúdo mais profundo. Então, lá eu estou trazendo um conteúdo mais genérico, mais focado, para as pessoas poderem falar comigo e tirar dúvidas mais pontuais, e aqui eu estou começando a trazer novos textos aí, novos artigos. Com relação às atividades, bom, eu tenho a atividade principal mentoria com coach, então é aquela mistura, tá? Mistura mentoria com coach, mas sempre focado no quê? Em trazer resultados. A pessoa não está feliz com o que ela está fazendo hoje, ela quer ir para um outro lugar e não sabe o que fazer. Então, vamos trabalhar juntos aí para entender o momento e para ver como a gente pode, como eu posso ajudar aí, apoiar essa busca. E a questão do autoconhecimento. Eu acho que tudo começa com autoconhecimento. Foi o trabalho, inclusive, que nós fizemos, né, Vitor? Que é a questão de você, a questão de você entender realmente, primeira coisa, quem eu sou de verdade. Então, qual é o meu perfil? O que o meu comportamento hoje diz sobre mim? Onde eu posso usar esses pontos do meu comportamento para melhorar
o que eu já tenho e o que eu posso, a partir desse comportamento, mudar para eu atingir outro patamar. Então, um trabalho mais rápido, mais focado, bem mais objetivo do que um processo de coaching e mentoria, tá? Então, eu estou trabalhando nessas duas vertentes atualmente. Bacana. E uma mensagem final aí, algo que, enfim, que a gente possa deixar de mensagem para quem está assistindo e para quem vai assistir também, né? Qual que seria? Bom, mensagem final, gente, é assim: você nasceu para realizar, para vencer. Você nasceu para conquistar aquilo que você deseja. O nosso mundo atual, ele nos engole, como já dizia Peter Drucker, né? Ele nos engole até a hora do almoço. Então, primeiro, saiba, reconheça aquilo que está te fazendo mal, admita o que está te fazendo mal e que você precisa mudar, e dê o primeiro passo. Não importa qual, mas dê o primeiro passo. E dia após dia, dando um passo. Imagina só, se eu falar para você assim, vamos fazer um desafio de você ser 1% melhor todos os dias? Só 1%. Ou seja, não precisa mudar tudo de um dia para o outro, mas só 1%. O que você vai fazer hoje de diferente? Vou fazer isso. Faz. E amanhã? Vou fazer isso. Faz. E amanhã, vou fazer isso, faz. Você já parou para pensar que depois de um ano, você está 360% melhor do que quando você começou, fazendo 1% por dia? Então, gente, olha, é visível. Vou trazer um outro exemplo desse 1%. Um cirurgião plástico. Quando ele faz uma cirurgia, eu quero ficar mais bonito ou mais bonita. Vou dar um exemplo clássico. Meu nariz. Uma mudancinha de 1 milímetro torna você uma pessoa muito mais agradável, muito mais bonita do que você era no começo, ou mais bonito do que você era no começo. Então, não precisa mudar a sua cara toda. 1 milímetro que você fez te transformou numa pessoa melhor. Então, essa é a minha mensagem. Eu acredito que você pode, eu acredito que você tem todas essas características e competências. Você só precisa descobrir onde elas estão e colocar isso em prática. Bacana. Eu acredito que seja isso. Leandro, se quiser falar alguma coisa também. Não, assim, só agradecer a quem acompanha a gente, ao Paulo por ter topado, né? De fato, eu só para explicar um pouquinho, eu recebi essa dúvida recentemente, que eu tô falando um pouco e tal, mas é o objetivo, né? É o convidado falar mais, a gente não se sobrepor ao convidado. Mas foi incrível, eu acho que o pessoal conseguiu pegar bastante dica. E é isso que eu tenho para falar, gente. Foi muito bacana, muito produtivo. Legal, meninos. Eu queria agradecer vocês realmente, né, ao Leandro por toda a parceria que a gente está formando, o projeto, enfim, e ao Paulo, sem palavras, né? Porque depois dessa aula e automotivação, gente, é só encerrar. Obrigado mesmo, gente. Legal, gente. Muito obrigado aí, viu? Fico muito feliz de poder participar, espero ter contribuído com vocês aqui, e eu estou à disposição aí, para que vocês precisarem aí, a gente poder fazer vários insights novos, tá bom? Vamos que vamos. Tchau, pessoal. Valeu, gente.